Factos e opinião. Amadeu Albergaria e Márcio Correia comentam a atualidade da semana. Factos e opinião. Às sextas, das 19 às 20, com reposição ao domingo, depois das 13, em 104.7 FM. Bem-vindos a mais um Factos e Opinião, esta semana na Rádio Clube da Feira, como sempre, apenas com o Márcio Correia, uma vez, como já tivemos a oportunidade de ouvir, Amadeu Albergaria está no Rio de Janeiro para as comemorações do 73º aniversário da Casa de Vila da Feira, terras de Santa Maria. Por isso vamos analisar os temas da semana e são muitos os que têm motivo de relevância, nem sempre e quase todos eles não pelas melhores razões, nomeadamente o atentado de Nice, que ocorreu precisamente na noite de ontem, agora de uma forma ainda mais brutal, mais hedionda, que se pode ver também, claro está, os temas da atualidade regional, com ainda a Aquafeira, que tem sido bombardeada, digamos assim, por os partidos políticos. Já esta semana tivemos a oportunidade de os ouvir aqui na RCF acerca das cartas que estão a ser enviadas por várias freguesias do Concelho de Santa Maria da Feira a intimidar os clientes e os cidadãos para o consumo de água que não está dentro dos parâmetros que a empresa entende os normais, e por isso mesmo cartas intimidatórias, como já tivemos a oportunidade de revelar, algumas delas também já na posse da RCF. Márcio Correia, boa tarde. Efetivamente este é um tema que está a preocupar e muito os feirenses, digamos assim que não é um tema novo, já por diversas vezes o abordamos aqui e que agora está a tomar-se proporções maiores, uma vez que também já foi confirmado isso por vários testemunhos de que estas ameaças estão a acontecer um pouco por todo o Concelho de Santa Maria da Feira. Boa tarde. Boa tarde, Paulo Sérgio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Clube da Feira. Bom, o tema água no Concelho de Santa Maria da Feira, para alguns dos ouvintes que não são do nosso Concelho, é um tema recorrente. Todos os anos, praticamente, assembleias municipais, câmaras municipais, reuniões das câmaras municipais, tem acontecido com muita frequência discutir-se primeiro as renegociações dos vários contratos entre a Câmara Municipal e a Indáqua e depois também as consequências dessas renegociações, acima de tudo do ponto de vista do consumidor. E aquilo que nós temos verificado ao longo dos anos é que, infelizmente, todas as renegociações que têm acontecido na Câmara Municipal, no que diz respeito ao contrato com a Indáqua, ao fornecimento de água aos municípios de Santa Maria da Feira, são os mesmos que têm sofrido as principais consequências. E, acima de tudo, as principais consequências é um conjunto de situações que os obriga a gastar dinheiro e que, às vezes, os municípios não percebem muito bem o que é que está a passar. Só para os nossos ouvintes terem um bocadinho a percepção do caricato daquilo que nós estamos a falar, de algumas situações que realmente não lembra ao diabo, basta lembrar que há uns anos atrás, digamos que a Câmara Municipal, por exemplo, obrigou todos os municípios a fazerem as fossas por causa de saneamento. Passado 3 ou 4 anos, a posição já não era fazer fossas, já era obrigatoriedade de ligar à rede de saneamento, e muito bem. Depois, a Câmara Municipal obrigou os municípios de Santa Maria da Feira a pagar todos aqueles que tivessem que fazer a ligação à rede pública de água, inclusive até fez, neste caso a Indáqua, também já na altura enviou cartas a ameaçar que ia aplicar contornações, coimas, e que realmente as pessoas iriam sofrer na pele, com processos, com judiciais, e isto fez com que muitas dessas mesmas pessoas recorressem a uma dita promoção que houve no Concelho de Santa Maria da Feira, e com muita dificuldade, muitas famílias com muita dificuldade em pagamento a prestações foram requerer a ligação à rede pública de água, pagaram a rede, essa mesma ligação. Entretanto, pasme,
e também, por muito que realmente doa à Câmara Municipal e infelizmente também aos municípios de Santa Maria da Feira, aquilo que se verificou, e os partidos de oposição até tinham razão, repito, e os partidos de oposição, neste caso o PS, essencialmente na Câmara Municipal, até tinha razão, de repente, desde este ano, deixou-se pagar a ligação à rede pública de água, criou uma situação de desigualdade, porque até há pouco tempo houve uns que pagaram, houve outros que não pagaram. O nosso Presidente de Câmara deu uma resposta que nem é sim, nem é não, é um nin, acabando por querer justificar o injustificável, mas de certa forma também assumindo que agora uns feirenses talvez vão ser beneficiados comparativamente com outros. E Paulo Sérgio é caso para dizer que andamos a brincar com a água. Os cidadãos deviam ter sido ressarcidos, não era o normal? Pois, eu sei, há um conjunto, há vários abaixo-assinados que andam a circular no Conselho de Santa Maria da Feira, por independentes, por partidos, e eu sei, até porque também faço as minhas funções profissionais, também sou advogado de um conjunto de cidadãos, foi apresentado neste caso ao Provedor de Justiça, à ERSAR, as devidas reclamações. Nós agora estamos a aguardar as respostas, mas a primeira conclusão que me apraz dizer é que realmente ao longo destes anos a Câmara Municipal não sabe nadar, que é aquilo, utilizando digamos que a letra de uma música, não sabe mesmo nadar, e já nem com boias, já nem com barco de salvação, verifica-se que realmente, infelizmente, que ano após ano esta situação da água não cabe, digo eu e assumo isto, porventura na legalidade e acima de tudo na defesa e na garantia do direito dos consumidores. Agora, aquilo que realmente eu às vezes até me custa dizer isto, mas eu quando vejo um diretor-geral da Indaco a dizer que não tem conhecimento, e estou a falar um diretor-geral, quando ouço e leio um diretor-geral a dizer que não tem conhecimento das cartas que assina, repito, um diretor-geral da Indágua que diz que não tem conhecimento das cartas que assina e que envia para centenas / milhares de pessoas, isto afinal parece a lei da selva, neste caso a lei do oceano, porque eu continuo sem perceber o que é que nós estamos aqui a fazer. Quer dizer, se nós temos um diretor-geral de uma empresa que ganhou um contrato de concessão, além de Santa Maria da Feira, Matosinhos, São João da Madeira, Oliveira das Meias, há um conjunto de concelhos que a Indágua está a gerir e ganhou os concursos, não está isso em causa. Tem toda a legitimidade em cobrar e prestar o seu serviço. Agora, também tem os seus deveres, também tem que fornecer aos cidadãos, e eles têm que estar seguros daquilo que nós estamos a fazer, que estão a fazer. E eu continuo sem perceber. Tenho aqui uma carta à minha frente, enviada para um consumidor de uma freguesia do Concelho de Santa Maria da Feira, e que é aquilo que se verifica que o objetivo principal desta carta enviada a este feirense é essencialmente obrigá-lo a consumir um valor médio de água. Aliás, como o Paulo Sérgio também já referiu, imigrantes ou pessoas que tenham habitações em que porventura tenham que se deslocar e trabalhar. Até pode, eu conheço situações de pessoas que têm 2 habitações e obviamente não podem estar a residir nas 2 ao mesmo tempo. Se estão numa, não estão na outra, e a outra obrigatoriamente vai ter menos consumo do que aquela que reside em mais vezes. Não está aqui hoje presente o Amadeu Albergaria, mas o Amadeu Albergaria, como os nossos ouvintes sabem, é deputado, ou seja, só está cá ao fim de semana. Ora, eu até gostaria que ele estivesse cá para conseguir explicar isso. Se estiver em Lisboa, não pode consumir na Casa da Feira, como é evidente, não é? Então, e ao fim vai-se avaliar pelo consumo médio de todos? Isto é absurdo. E depois nós temos vários apelos de organizações internacionais, mundiais, europeias, para poupar água. E aqui o que nós estamos a apelar é um consumismo de água ao desbarato. Ou seja, um bem natural que poderá ser um recurso num futuro limitado, porque nós não sabemos de que forma que o mundo vai evoluir e que a água se pode, infelizmente, tornar um bem escasso. Aquilo que nós verificamos é que em Santa Maria da Feira quer-se obrigar os feirenses a consumir a água que eles não precisam. Mas isto faz algum sentido? E pior do que isso, enrolam todos os nossos municípios,
enrolam as pessoas e enviam uma carta com 2 páginas, frente e verso, com uma linguagem muito bonita, mas sempre quase que a apelar ao consumo da água e a dizer, bem, meus caros, se vocês não consumirem a água ou um determinado montante de água, vai haver aqui umas consequências, poderá haver aqui umas vistorias, poderá haver aqui a aplicação de uma taxa média, e eu continuo sem perceber. E depois, o mais estranho no meio disto tudo, aliás, isto tem que ser até visto com olhos realmente, até que ponto é que o conteúdo destas cartas, sob o ponto de vista de legalidade, poderá ser ou poderá estar devidamente objetivo para quem as recebe. O que eu quero dizer com isto? Muito simples. Pode haver aqui uma explicação que esteja a concluir de forma errada as interpretações que nós podemos ter da lei e da obrigatoriedade da mesma e fazer com que as pessoas pensem que estão a receber uma carta que está a apelar ao cumprimento da lei, quando no fundo ela não está. Aliás, e eu só para vos dar um bocadinho a noção disso, por exemplo, isto é um facto, nessa mesma carta, já na parte final de conclusão diz, mais se informa, caso não seja cumprida nenhuma das solicitações das linhas anteriores, não é? Procedemos à notificação para inspeção ao sistema predial, nos termos do artigo 70 do Decreto-Lei 194/2009, de 20 de agosto, com expressa cominação de suspensão do serviço em função da natureza das circunstâncias apuradas. Repito, que não seja cumprida nenhuma das solicitações que eles lá dizem, não é? Procedemos à notificação para inspeção. No fundo, nenhuma das imposições. E depois, e vamos ler o artigo 70, reparem, e vamos ler o artigo 70, e diz o artigo 70 do Decreto-Lei 194/2009, de 20 de agosto. Artigo 70, número 1. Os sistemas prediais ficam sujeitos a ações de inspeção da entidade gestora sempre que haja reclamações de utilizadores. Repito, reclamações de utilizadores, perigos de contaminação ou poluição ou suspeita de fraude. Ou seja, eles estão a apelar a que seja o próprio utilizador que vá requerer uma inspeção, uma fiscalização, que vai ter que apagar, que vai ter que apagar, não é? Devia ser, quando vai ter que apagar, quando supostamente estão a imputar ao próprio consumidor que ou existe uma contaminação, ou existe uma fraude, ou existe algum problema. E portanto pede e paga 25 euros, penso eu, e depois tem que sustentar isto quando devia ser a própria empresa a fazê-lo. Não é? Exatamente, quer dizer, não faz nenhum. Porquê? Porque a empresa, como não tem nenhum dado objetivo, não pode ela mesma requerer a fiscalização, porque depois o consumidor pode reagir em termos legais. Qual é a intenção? Eles inverteram o ónus. Vamos construir uma carta de forma que o consumidor se aflija, vamos de certa forma meter algum receio, meter algum medo, não é? E nós sabemos que infelizmente os níveis de literacia também não são muito bons. Existem muitas pessoas do nosso concelho que não conseguem interpretar e ler convenientemente uma carta, ficam aflitos e porventura vão à Endacua, que depois há o segundo momento que nós não conhecemos, que é aquilo que também me está a preocupar. É que eu ponho-me a pensar, ir com uma carta destas ao balcão, não é? Um dito consumidor, uma pessoa qualquer, recebe uma carta destas, não percebe patabina disto. Ora, às vezes entregam a outro vizinho que também não percebe patabina disto, não vai recorrer a um advogado porque tem que gastar dinheiro e muitos deles não têm essa possibilidade de gastar dinheiro, então naturalmente vão pedir informações ao balcão da Endacua, ao balcão aqui em Santa Maria da Feira. E o que é que será que dizem, não é, os funcionários da Endacua? E que isso seria muito interessante tentar saber. Por isso é que eu até fico com uma dúvida a parar no ar, não é? Porque eu pergunto, então, mas agora poderão estar dezenas de feirenses a requerer uma vistoria quando pensam que estão numa ilegalidade que não estão. Nem têm que o fazer. E depois essa vistoria até vai originar com que venham a pagar mais água. Não é? E depois essa vistoria até pode originar, e dou um exemplo, vamos supor que nós temos uma dita pessoa que tem um poço no meio de um jardim para regar o jardim, é legal, ou que tem um poço no meio do quintal para regar o quintal, é legal, não é? E vamos supor que vamos ter uma vistoria de um técnico da Endacua, aponta lá e tal, tem aqui um poço, mais não sei o quê, e porventura, isto é um exemplo caricato, mas que pode acontecer, essa mesma pessoa pega num balde de água e começa e transporta para a cozinha.
não é? Nem que não seja para lavar alguma coisa que esteja suja. E vem lá o senhor da Endaco a dizer que transportou água para consumo doméstico. Já está em infração. Já está em infração. Vejam bem o problema que isto pode originar e as consequências que isto realmente pode fazer com que os feirenses tenham e que ninguém faz nada e que ninguém intervém. Eu sei que já há determinados partidos políticos, o CDS, e muito bem, o Partido Socialista ao longo dos anos também muito bem, e outros partidos que têm intervido, mas infelizmente da parte da Câmara Municipal não tem havido, digamos que, uma conduta mais rigorosa junto da Endaco. E eu compreendo, do ponto de vista político, a questão da Câmara Municipal. É uma parte sensível. Aqui, como comentador, eu sei que ao Presidente da Câmara, ao Dr. Emílio Sousa, e ele, quanto menos falarem na água, melhor. Vamos tentar fazer com que realmente isto não se fale, porque estamos a um ano das eleições e não convém muito, porque é um tema sensível junto do eleitorado. Mas eu desafio o Dr. Emílio Sousa a tomar uma posição firme quanto a isto. Porque se o mesmo, e muito bem, tem tomado posições realmente firmes, até contra o seu próprio partido, do ponto de vista nacional, e mérito seja dado, porque o Dr. Emílio Sousa já 2 ou 3 vezes, pelo menos publicamente, em governos até do anterior governo, neste caso PSD-CDS, veio defender os interesses de Santa Maria da Feira. Eu acho que é a altura também do Dr. Emílio Sousa ter esse comportamento, chamar a Endaco, pegar, até apelar a que todos os feirenses tenham cartas, entreguem na Câmara Municipal, criar aqui um debate junto da Endaco, fazer uma análise, tirar conclusões das cartas e alterar este tipo de comportamento da Endaco, que não cabe. Até pode estar a fazer todas essas diligências sem que nós saibamos. O problema é que, como disse aqui o Rui Ribeiro, também do PSD, na quarta-feira no fórum, essa comunicação devia ser feita posterior até para tranquilizar os feirenses, porque esses contactos até poderão estar a ser feitos, ninguém põe em causa isso. Agora, a mensagem tem que passar para fora. Paulo Sérgio, eu até admito que a Câmara Municipal possa estar a fazer alguns contactos, possa ter alguma atitude na tentativa de modificar o seguinte, mas diz-me alguma experiência política que até ao momento pouco ou nada fez. Porque se tivesse feito alguma coisa, eu acho que a própria Câmara Municipal já teria publicitado e divulgado e fazia questão disso. Se está remetido ao silêncio, na minha interpretação, na qualidade agora aqui de comentador, pouco ou nada fez, não é? E até está com receio, eventualmente, porque já teve conhecimento das cartas, e isto depois pode gerar aqui uma complicação, por isso está-se a preparar para tentar atuar e reduzir o problema. A questão é que não vai conseguir reduzir certamente as contas de água que vai surgir a muitos feirenses, e esse é um problema que realmente nós temos que pensar. E mais, e eu agora lanço eventualmente uma suposição que depois mais, vamos supor que nós temos um conjunto de alguns feirenses que pegam nestas cartas e depois começam a agir judicialmente sobre a Endaco. Mas vamos supor isto. E que alguns conseguem, e até mesmo aqueles feirenses que possam também depois agir judicialmente, aqueles que requeram a ligação à rede pública de água e que tiveram que ir pagar, e que agora os novos que não pagam, vamos supor que começa a surgir um conjunto de ações judiciais juntos à Endaco. E agora vamos supor também que a Endaco faça estes problemas todos, não é? Começa a verificar que não consegue cumprir com as suas metas em termos de faturação, em termos de lucro, porque é isso que se percebe, não é, destas cartas. Existe aqui uma intenção deliberada em aumentar, não é, a faturação da empresa em Santa Maria da Feira de forma a cumprir as metas, os objetivos que eles tinham para a empresa, para o nosso concelho, que não estão a cumprir. Mas vamos supor que essas ações até começam a ser ganhas da parte dos consumidores aqui de Santa Maria da Feira. E depois, quem é que vai pagar esses prejuízos todos? É a Endaco ou é a Câmara Municipal? Está assegurado à Câmara Municipal, pergunto eu, não estou aqui a afirmar, está assegurado eventualmente em ações judiciais contra a Endaco, em que porventura exista alguma dúvida referente ao cumprimento do contrato de concessão, quem é que vai pagar? Se é a Endaco ou se é a Câmara Municipal? Também ninguém sabe responder a isto, mas afinal o facto de se ter cobrado e agora não se cobra no que diz respeito à ligação à rede pública de água, e agora está-se a cobrar, mas esse dinheiro é para quem? Se os municípios ganham uma ação em tribunal, como é que é? Quem paga? É a Endaco? Ou a Endaco depois paga e vai cobrar o dinheiro à Câmara Municipal? Os nossos ouvintes estão a perceber a gravidade da situação
situação do ponto de vista jurídico e do ponto de vista de depois que isto pode desmontar-se e até criar com que sejamos todos nós a pagar uma coisa que não devia ter sido paga. Quer dizer, isto é um bocado caricato, como eu já afirmei. E a mim preocupa-me ainda mais, porque aquilo que eu estou a verificar é que o diretor-geral da Endacua diz pura e simplesmente: bom, eu nem tenho conhecimento de todas as cartas que eu assino. Ora, ele, se fosse dono da empresa, a primeira coisa que eu fazia a este senhor era despedi-lo, porque ainda por cima, ao dizer aos microfones, aos jornalistas, dizer que emite cartas de uma empresa e não tem conhecimento do conteúdo das mesmas, eu acho que no mínimo é irresponsável. Márcio, não é? Ou é irresponsável, ou perdoa-me. Ou então não é mesmo ele que faz as cartas, ou então não é ele que faz as cartas, ou então está a mentir. E é mais grave. Exatamente, o que é mais grave. Porque ele assina, não é? Exatamente. Mas de qualquer das formas, ele pode agora argumentar que saem, não sei se dezenas de cartas, porque saem da Endacua, com teores diferentes, e que não sabe especificamente que teor é que nós estamos a abordar. Pode ir por aí, mas quando nós explanamos o caso, quando dizemos inclusive de que freguesia é que se trata, quando focamos frases contextualizadas e ditas ipsis verbis do que está escrito na carta, eu não acredito, e acho que ninguém acredita, que o senhor diretor-geral não saiba aquilo que escreveu e não saiba aquilo do que é que estamos a falar, não é? Paulo Sérgio e os nossos ouvintes, eu, a partir do momento, eu peço imensa desculpa, nós estamos a falar de pessoas que são formadas, pessoas responsáveis, pessoas que eu acredito tenham categoria para desempenhar esses cargos. E bem pagas. Ora, se nós temos um diretor-geral de uma empresa que está a assinar cartas, muito sinceramente, para ele assinar uma carta tem que ter no mínimo um parecer ou do seu gabinete jurídico ou dos seus assessores para poder assinar essas cartas. Até porque esta carta, Márcio, não é uma carta qualquer, é uma carta que efetivamente pode se... Ou seja, nós já tivemos ministros e secretários de Estado que se demitiram por coisas que não tinham conhecimento. Pode trazer consequências gravosas, não direi para a empresa, mas pôr a empresa e a credibilidade da empresa em xeque se as pessoas, como tu disseste, enveredarem-se por uma ação judicial, e portanto não se pode dizer de ânimo leve que não se tem conhecimento de um conteúdo de uma carta que traz coisas e afirmações fortíssimas, tal como esta traz, não é? Não se pode, né? Aliás, nem se pode. Para dizer que isto não é uma carta banal, não é uma carta qualquer. Não é? Nós estamos aqui a falar de uma carta com duas páginas, frente e verso. Estamos a falar aqui de uma carta que vem com um conjunto de situações de obrigatoriedades, por exemplo, para os nossos ouvintes terem um bocadinho a noção, do exposto em Endacua na qualidade de entidade gestora dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e saneamento em Santa Maria da Feira, vem notificar o cidadão para proceder no prazo de 30 dias a contar da data da presente notificação às obras perdiais necessárias para adequar os consumos de água privativa. Reparem, adequar os consumos de água. Neste caso, furo, poço ou mina. Às situações permitidas por lei, que é aquelas que eu já referi, assegurando que a água fornecida pela rede pública seja usada só para fins de consumo humano. Por exemplo, ou caso Vossa Excelência, outra obrigatoriedade, no prazo de 30 dias, deverá o cidadão requerer à Endacua uma vistoria. Ok? Nós andamos aqui a brincar com isto, porque nós andamos aqui, no fundo, a ameaçar o cidadão em Santa Maria da Feira que tem uma casa, que está a poupar na sua água, que eventualmente, se não cumprir com os níveis de água, é que no fundo parece que está, Paulo Sérgio, aqui, se não cumprir com os níveis, leva ao consumo médio, não é? Não, isto é ridículo. Porque dá-se logo a sentença depois no último parágrafo. Exatamente. Isto é tão absurdo que até está a promover e depois, e quem é que nos garante, que é uma coisa que eu também não percebo, e quem é que nos garante que eventualmente o consumo médio da Endacua não seja o real consumo médio de um agregado familiar, por exemplo? Eu não percebo, nós temos um agregado familiar de 3 ou 4 pessoas. Como é que a Endacua sabe se esse consumo médio, se esse consumo de 3 ou 4 pessoas é o consumo médio? Isto é um conjunto de incoerências que nós já estamos aqui a brincar. E a Endacua é que define, não é? Se nós tivermos isto são exemplos estúpidos, peço desculpa aos nossos ouvintes, mas e se nós tivermos uma pessoa que só quer tomar banho, por exemplo, uma vez por semana e compra água?
e que não gosta de beber da água da rede pública, da Endaco, e prefere comprar água a qualquer hipermercado. Até para cozinhar, por exemplo. E há pessoas que fazem isso. Eu faço, por exemplo. Quer dizer, mas afinal nós estamos querem nos obrigar a impingir a água da rede pública. E eu pergunto, então, e que níveis de concorrência é que nós estamos a falar? Então eu posso muito bem ter o direito de não confiar na rede de água pública. Que outra coisa que também que às vezes me faz pensar é que há os níveis de segurança, há a responsabilidade legal, não é, da concessionária, neste caso da Endaco. Muito bem, mas eu posso muito bem ser obrigado a tudo o que diz respeito à água, e se quiser ter tão bem de água, compro. Ninguém me pode impedir disso. Obviamente. Ou será que podem? Quer dizer, não, estão a perceber a ilógica, a contradição. Quer dizer, então onde é que está o princípio, digo eu, onde é que está o princípio da liberdade de escolha do consumidor? Não faz absolutamente sentido nenhum isto. Isto é unicamente a caça ao dinheiro, a caça a que o consumidor gaste mais, a que os objetivos da Endaco sejam cumpridos em Santa Maria da Feira a qualquer custo, e que é o único dano, a única consequência que a Endaco não se está realmente a preocupar minimamente é o cidadão. E eu espero que da parte da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, e quero acreditar nisso, que da parte do seu Presidente de Câmara haja aqui uma atitude rigorosa, de exigência, de análise, que a Câmara Municipal apresente aqui aos seus municípios todas as conclusões referentes a estas cartas, que expliquem aos municípios de Santa Maria da Feira o que realmente está a passar, se estão a pagar mais, se têm que pagar o consumo médio ou não, quais as condições têm que pagar, o porquê têm que pagar. Também apelo a que os municípios reclamem, enchem a Câmara Municipal, a Endaco, o Provedor de Justiça, a Assembleia da República, o Governo, apresentem as suas queixas, as suas reclamações. Talvez, se houver uma união de parte das pessoas, e se modifique pelo menos a atitude da Endaco, porque senão isto vai andando um ano, vai andando outro, e daqui a um bocado, é como eu costumo dizer, é porque depois, Paulo Sérgio, nós temos aqui uma situação engraçada, que é, depois vem a Endaco e por vezes também a Câmara Municipal dizer o preço da água em Santa Maria da Feira está aos níveis nacionais, nem é dentro da média nacional. Pois esta é uma forma interessante de aumentar o preço da água. Nós também temos que pensar nisso, que é assim, como quem diz, vocês têm que consumir X, porque se não consumir X, se calhar depois, na próxima vez, o preço já não está à média, vão aumentar o preço. Isto são formas camufladas de não tentar aumentar o preço da água e de obrigar ao consumo ao aumento dos níveis da água, que vai dar exatamente ao mesmo. Claro. Muito bem, sobre este assunto fica-se à espera então de explicações para que se tranquilize, acima de tudo, estas pessoas que estão a ser vítimas e ameaças, porque isto é uma ameaça que é feita, ou é feito assim, ou então aplicamos os níveis médios. Acho que é claríssimo, como a água, não é? Porque é isso que estamos a discutir, que isto mais não é de que uma ameaça. Ameaça que passou à prática. No outro tema da semana, infelizmente, mais um crime hediondo que aconteceu ontem, aos olhos de toda a Europa, Márcio Correia, de uma forma que eu não consigo encontrar adjetivação em termos daquilo que ocorreu em Nice, uma forma, direi, inesperada, porque se assim não fosse, não teria acontecido daquela maneira. Um caminhão que irrompeu por uma multidão dentro e causou mais de 200 feridos, 84 mortos e muitos ainda em estado crítico, que se pode trazer ainda números mais catastróficos. Márcio, o que é que se passa com este mundo, com esta Europa, com este fundamentalismo? Paulo Sérgio, nós já infelizmente este é um tema que nós temos começa a ser recorrente no programa e pronto, e os números do último atentado também dão um bocadinho que pensar, não é? Nós temos 84 mortes e 10 crianças, temos um português ferido, pronto, e depois aquilo que realmente nos faz pensar são os métodos cada vez mais dos atentados. É que os métodos estão mais simples, são cada vez mais simples e inesperados, sem e também custos. E há uma coisa que me está a preocupar muito, que é os locais.
é que eles já começam a fugir objetivamente dos grandes centros urbanos, das grandes cidades, Paris, Londres, e começam a ir para outras cidades onde a vigilância é menos apertada e onde realmente o risco para os cidadãos é maior, e para eles, do ponto de vista de sucesso do atentado, também é maior, e isso realmente faz-nos preocupar. Eu tenho tentado interpretar algumas recomendações e li um bocadinho até antes do programa dos níveis de segurança que um Estado, que um país pode ter para conseguir diminuir o risco de um atentado. E então eu não queria alertar, mas queria fazer com que realmente não queria alertar, digamos que... Alarmar, exatamente, ou seja, esse é o termo correto, mas dá que pensar. É que a única forma, eventualmente, de controlar a mais de 90% de todos estes atentados é as pessoas estarem completamente, digamos que ter um código de barras para o próprio Estado. Isto é, qualquer tipo de movimento que a pessoa faça... Ser suspeito, não é? Exatamente. Os Estados Unidos já começam a fazer isso de uma certa forma. E o que preocupa mais é aumentando também essa fiscalização e esse controle nas pessoas que vêm descendentes, não é, de determinada etnia, ou então com opções religiosas numa determinada religião. E que também a mim me faz alguma confusão. Para os nossos ouvintes perceberem isto, vamos supor que nós temos uma família, não é, em que são defensores do Islã, não é, e que depois essa família temos descendentes e que vem como aconteceu, vem uma família da Tunísia para a França, e que depois todos os tunisinos descendentes dessa família e dessa religião passam a estar, de certa forma, controlados ao mais pequeno movimento da parte de um Estado. Ora, isso é o fim de uma democracia, isso é o fim do princípio da liberdade para qualquer pessoa, e mais, isso é a maior discriminação negativa que pode haver do ponto de vista de um Estado. Mas corre-se o risco, diz alguns especialistas, realmente poder isso acontecer, porque nós o que está realmente a acontecer é um conjunto de atentados realizados de forma soft, de forma ligeira, sem níveis de exigência para a realização desses mesmos atentados elevados, em que não há da parte das autoridades nenhuma ou qualquer hipótese de controle. E eu pergunto, e o que é que a Europa vai fazer? Não é? Porque a Europa começa a estar realmente presa, começa a estar sem grande margem de atuação face a ela mesma, até porque a Europa está com uma política internacional. Precisamos de criar uma polícia europeia, por exemplo. E eu sou defensor. Há quem defenda isso. Há quem defenda isso, há quem defenda um sistema mais eficiente também de informações, não é? Um sistema mais eficiente de informações. Há quem defenda que porque por exemplo, o agressor, não é? O terrorista de ontem tinha pena suspensa. Há quem defenda que as penas têm que ser muito mais rigorosas, muito mais exigentes, não dar nenhum benefício da dúvida a qualquer movimento. E lembro, e há algumas razões para isso, que não me interpretem mal, mas há algumas razões para isso, porque já vários terroristas já tinham algum historial leve, mas já tinham algum historial de criminalidade, e então isso também dá que pensar. Isto é, até que ponto é que um Estado deve dar o benefício da dúvida, ou então a partir do momento em que ele está sinalizado passa a estar controlado, ponto final parágrafo, nem que seja, como dizem alguns especialistas de segurança, através de uma pulseira eletrónica ou através de... Márcio, mas esta instalação, digamos assim, da polícia europeia poderá, digo eu, não ser possível também porque nós não vivemos tempos de feição de cooperação na Europa, não é? Não, nós não temos nenhuma cooperação na Europa. E por aqui também esta solução que é indicada nem de segurança, nem económica, nem social, não temos mas nada. Principalmente por o outro lado da vertente económica, né, da agitação que nós vivemos, não será fácil também essa cooperação para esta medida que alguns defendem. Será impossível, Paulo Sérgio. Aliás, agora, inclusive com a saída da Inglaterra, da União Europeia e do Reino Unido, quer dizer, isso também faz com que os níveis de segurança não sejam tão eficazes, que eles não querem falar nisso, por exemplo, mas isto acontece, quer dizer, a situação, e depois perguntam-se, muitas pessoas perguntam, mas no fundo aquilo que está a acontecer é, nós temos atentados em determinados países, neste caso França, Inglaterra, e um ou outro já aconteceu na Bélgica,
e por enquanto, e felizmente, tanto em Portugal ou em Espanha, ou então em pequenos países que não tenham uma dimensão, um impacto tão grande, a possibilidade disso acontecer é muito diminuta, mas eu não quero mais uma vez criar alarmismos, mas eu acho que cada vez mais a possibilidade deixa de ser tão diminuta e passa a ser mais efetiva e mais real, porque aquilo que se começa a verificar é depois o polvo, de certa forma, destes atentados começa a surgir com que, primeiro, muitos desses terroristas, para as pessoas perceberem, ou criarem um atentado, acham que o seu ato bombista, o seu ato de morte para com algum conjunto de pessoas se vai tornar eterno. Depois acham que isso irá fazer com que, do ponto de vista religioso, possam ter consequências positivas lá no nível espiritual, na crença que eles acreditam. E pior do que isso, os valores, que é uma coisa que também nós temos que perceber, e também já falamos aqui, que é cada vez mais os valores que são transmitidos do ponto de vista humano, do ponto de vista moral, a nível de amor, a nível de carinho, a nível de compreensão e de solidariedade que existe numa criança para com as outras crianças e para com as outras pessoas, em muitas famílias isso não está a acontecer. E isso depois também vai ter uma implicação e uma consequência óbvia em muitos destes rapazes e raparigas que olham para a vida como uma coisa sem significado, que olham para a morte das outras pessoas como algo que a eles não lhe causa nenhum tipo de problema. Quer dizer, e isso, nós estamos num país onde felizmente grande parte dos crimes que são cometentes são crimes passionais, ou seja, existe uma relação próxima ou familiar ou amorosa, pronto, mas grande parte desses crimes que acontece fundamentalmente acontece por isso, ou então até de vizinhos, quer dizer, não há um desvalor da morte como existe, como está a acontecer. Mas embora, Márcio, nos últimos tempos também Portugal tem tido níveis de homicídio, de suicídio, que eu começo a dizer alarmantes, porque não há dia que a gente não abra o jornal e que não veja notícias novas relativamente a isso, e esta também é uma preocupação que não tem naturalmente o mesmo reflexo estamos a falar de coisas completamente distintas, mas também acho que merece... Não estamos assim tão distintas, sabes que Paulo Sérgio? Por exemplo, os últimos estudos que indicam do ponto de vista de psicologia infantil dizem que uma das principais questões de divergência entre crianças até aos 12 anos e os pais é o uso de telemóvel, ou seja, ou então de portáteis, não é? Em que os pais estão sempre a discutir com os filhos porque estes passam mais de 2 horas por dia em frente a um telemóvel, em frente a uma televisão, só que uma televisão é ligeiramente diferente, porque um telemóvel, essas crianças estão em conexão com outras crianças, com outros adultos. E depois, além de estarem a aprender antes do tempo determinados conceitos, determinados estilos de vida que não comunicam aos pais e que os pais não podem explicar, que são conceitos e formas de vida errada, não é? Também está a afastar um do outro, o filho dos pais, porque não há ligação, não há diálogo, não há a educação do ponto de vista sentimental dessa mesma criança, a submissão dessa criança à questão de hierarquia dos pais e respeito, e depois isso está a fazer com que nós cada vez mais temos realmente uma sociedade muito moderna, uma sociedade muito evoluída, mas uma sociedade que daqui a 20 ou 30 anos, não é, passa a não haver grande, digamos que, a valorização da vida humana propriamente dita, isso põe em causa. Isso até pode ser o princípio, dizem os mais pessimistas, eu quero acreditar que não. Isto pode ser o princípio eventualmente de uma anarquia total do ponto de vista relacional entre os Estados e as comunidades religiosas e os Estados propriamente ditos. Eu quero acreditar que não. Eu quero acreditar que ainda vamos a tempo, não é? Dos próprios... por exemplo, quer dizer, não será útil eventualmente para um Estado, para o legislador, criar uma norma e para as pessoas, para colocar um bocadinho as pessoas a pensar, em que eventualmente a utilização de uma rede social, do Facebook, ou do Twitter, ou do Instagram, seja acima dos 16 anos. Por exemplo, ou dos 18, ou acima dos 18, quer dizer, não será útil, não é, fazer com que isso, como já existe, aliás, e depois há coisas engraçadas, é que depois existe crianças viciadas, ou pessoas viciadas em redes sociais, e que depois há aquelas questões que também fazem pensar, que foi aquilo que tu referiste muito bem, é que eventualmente, também dizem os estudos, até
de algumas universidades do ponto de vista de psicologia, que os que são viciados em redes sociais têm um maior predomínio de terem eventualmente tendências suicidas e problemas de perturbação mental. Ora, eu pergunto, calhar já começa a ser a altura do próprio Estado, da própria União Europeia, eventualmente equacionar a hipótese de Facebook maiores de 16 anos. Porque também evita um conjunto de crimes. Porque nós também temos, que é outra situação que cada vez mais está a acontecer, nós temos um conjunto de criminalidade sexual, e não só, não é? Que começa tudo nas redes sociais, porque eu até na minha profissão de advogado já assisti... E mesmo de assaltos, não é? É isso que eu vou dizer, eu na minha profissão de advogado já assisti a jovens de 13, 14 anos a serem aliciados nas redes sociais para praticarem assaltos. Que supostamente estão a falar com miúdos da idade deles, mas não é. Mas não é, exatamente, e depois não é, e depois também podem estar, que é uma coisa grave, Paulo, é que podem estar até a falar com miúdos da idade dele, que não conhecem muito bem, e que às vezes são inseridos num contexto completamente falso. Andas aqui comigo que nós vamos buscar ali uma coisa qualquer, e não estão a praticar um assalto. E a passar informações da própria casa, a mostrar fotografias, exatamente, a mostrar vídeos, que está a mostrar como é que depois eles podem agir. Eu acho que é um tema que tem que ser cada vez mais bem discutido, bem debatido na própria sociedade, por especialistas, porque há muita coisa boa. Eu sou um adepto das redes sociais, acho que realmente as redes sociais fazem que a comunicação global entre as pessoas tem que ser muito bem utilizada, seja muito próxima. Tem que haver regras também. Mas tem que haver regras, claro. Até para controlar esta questão. Eventualmente nós temos uma criança com um adolescente com 12, 13 anos em que o pai e a mãe não ligam nenhuma, para perceberem como é que isto pode funcionar também. Voltando aos terroristas. E hoje existe muita pirataria também, como sabes, com a invasão de vida privada, em que se conseguem entrar na nossa conta e assumir-se como se fôssemos nós e mostrar coisas incríveis, desde ameaças, desde jogos sexuais, e que põe em causa também. Paulo, e voltando ao nosso tema, nós podemos ter uma criança com 14, 15 anos em que se infelizmente o pai e a mãe não derem o devido acompanhamento à mesma, se ela tiver 4 ou 5 amigos que até têm uma tendência mais terrorista, comecem a ganhar hábito, a ganhar gosto, a passar a ideia, a convencê-los que aquela é a melhor forma de viver, e depois torna-se irreversível, porque eles são mesmo bons a convencer as pessoas e fazem com que as pessoas fiquem fiéis absolutos àquele tipo de conduta humana, e acaba por ser o principal objetivo é depois fazer um atentado. Eles só se tornam felizes com a consumação desse objetivo, e isso pode nascer e pode começar nas redes sociais, não é? Isto sem querer estar aqui a tornar isto, digamos, com um panorama negro, mas eu acho que nós temos que pensar nisto, que é importante, e que realmente começa a ser a altura de eventualmente os próprios pais terem atenção, não é? E os governos começarem a pensar nisto, não é? Há aqui também uma inversão, digamos assim, que se vai notando por parte dos terroristas, que, como sabes, e bem, os alvos principais de outro tipo de terrorismo eram os alvos militares, os edifícios públicos. Agora não, agora eles estão focados no cidadão comum. E basicamente no Ocidente. Sobre isto acho que não há dúvidas absolutamente nenhuma. Não. Mas também aqui, com um público-alvo preferencial dos atentados, tal como ontem mostrou e que já tem mostrado noutras circunstâncias, e como tu disseste ao início, eles estão a procurar outros locais de turismo, de praias, de esplanada, de lugares de diversão, substituir-se exatamente por esse terrorismo clássico, digamos assim, que era mais comum e mais fácil de combater também, não é? Não, e depois torna-se quase impossível de combater, Paulo, que é isso que nós temos que pensar, é que depois como é que as autoridades conseguem controlar isto tudo? Não conseguem, por muita polícia que haja, por muitas câmaras de filmar que hajam, se aqui, dando um exemplo, se de uma festa de uma freguesia qualquer nós tivermos um defensor de um deste tipo de seitas, não é? Terroristas e desculpem o termo, também religiosas, porque existe, mas cuidado não confundir, que é uma coisa que convém explicar, não confundir os extremistas, os fanáticos do Islão, por exemplo, com todos aqueles que defendem ou que são tendencialmente essa religião. Não vamos aqui misturar coisas. Há pessoas que defendem o islamismo, há pessoas que têm esse tipo de religiões e que não são pessoas perfeitamente normais, como também existe aqueles católicos que são extremistas e que também não respeitam os outros católicos, não é? Paulo Sérgio, eu gostaria também de falar de um outro tema que vou-te apanhar um bocadinho desprevenido, que diz respeito ao Durão Barroso. Mas deixa-me só dizer uma coisa relativamente a isto, para fecharmos então, e depois já íamos ao Durão Barroso.
Relativamente a este ataque ontem, também não te parece que houve um certo desleixo das autoridades depois do Euro em que não aconteceu nada? Também. Eu não digo já desleixo. Alguns montar algum cansaço. Não é muito comum, digo eu, Márcio, que um caminhão irrompa por uma avenida em que não há trânsito, faça sensivelmente por aquilo que é descrito 2 km e não há ninguém com uma segurança extrema num país que é dos que tem mais segurança neste momento no mundo, que é a França. Não há ninguém que consiga travar aquilo. Acredito, acho que é uma conclusão que se pode tirar. Eu acho que da parte da polícia francesa, que não era uma estrada normal de trânsito. Eu acho que da polícia francesa, depois do Euro, pensavam que tinham, até porque se portaram muito bem, como é lembrar que foram vários atentados evitados antes da realização de determinados jogos. Por isso é que isto não acontece isto por acaso. Passou um bocadinho ao lado das pessoas, porque nós andámos aqui todos, digamos que, a festejar e eles agora vieram precisamente para dizer isso. Não aconteceu nada no Euro, mas nós estamos cá com outros meios e outros métodos, não é? Exatamente. E vocês não têm defesa, é um bocado por aí, não é? É um bocado isto é mais por aí. Assustador. E acredito que a polícia francesa, eventualmente, até porque nós também temos que perceber uma coisa: a polícia francesa é composta, a polícia francesa, e não só de qualquer polícia, é composta por um certo número de polícias, e eles também descansam. Há certos momentos é que não estão os operacionais todos a trabalhar ao mesmo tempo, e eles tiveram uma massificação de trabalho. Mas ontem era um dia específico, dia de França, dia de comemorações, havia que ter mais cautela, e não é normal, digo eu, não conseguir travar aquilo num espaço de 2 km num país que está com extrema segurança, mas isso é o que eu penso, mas pronto, posso estar errado também. Vamos então ao Durão Barroso, porque estamos quase a fechar. Vamos só deixar uma nota final com português. Eu acho hoje, já por acaso, o primeiro-ministro francês, já hoje o François Hollande, já hoje disse que era inaceitável. Aliás, muitos têm dito isso, ou quase todos. Eu não consigo resistir sem dar 2 ou 3 minutos relativamente a este tema. E eu também acho inaceitável que Durão Barroso realmente tenha aceitado este cargo. Primeiro, do ponto de vista económico, acho que o Durão Barroso não quer acreditar que ele vá para este cargo por uma questão de dinheiro. Eu não quero acreditar. Acho que não precisa. É alguém que tem um currículo demasiado vasto, com possibilidades de ter determinado tipo de remunerações e determinados cargos políticos sem precisar disto. Quero eu acreditar, porque se foi do ponto de vista económico, e que me perdoem realmente, eu acho que isto é lamentável. Nós estamos a falar, para os nossos ouvintes perceberem, a Goldman Sachs é uma das principais responsáveis pela crise nos mercados financeiros. Foi a principal responsável na Irlanda, teve muitos atos de aumento de taxas de juro, tirou o tapete a determinados financiamentos que estava a fazer a outros bancos. Quer dizer, fez uma sobrevalorização de bens, neste caso de prédios, em muitos países, e que depois tinham determinado património e afinal que valia X e afinal não valia nada. Quer dizer, a Goldman Sachs tem políticas económicas destrutivas, onde o único objetivo deste grupo económico é unicamente o lucro, exclusivamente a ter o máximo possível de dinheiro, não olhando a meios nem a métodos para conseguir, de certa forma, expoliar os mercados financeiros e os países no que diz respeito àqueles que realmente querem que eu lucro. E eu fiquei triste pelo facto de Durão Barroso ter aceito este cargo, até porque faz pensar que algumas medidas que a União Europeia, de uma política de rigor, de uma política de imposição de austeridade, eventualmente por vezes não fosse beneficiar determinados grupos económicos, e depois faz com que as pessoas não acreditem nos políticos, porque um homem que foi presidente da União Europeia, um homem que defendeu várias vezes a isenção, a imparcialidade, que defendeu os Estados europeus, mas agora põe tudo isso em causa. Põe tudo isto em causa, porque agora é um homem que vai defender, não é, o lucro, o neoliberalismo, o capitalismo, vai defender o interesse de um pequeno grupo. E levanta outras dúvidas, se porventura não houve ali alguns benefícios, não é? Porque agora todas as questões são legítimas. E que as pessoas podem pensar nisso. São legítimas todas. As pessoas podem pensar, mas ele foi presidente da União Europeia e afinal se calhar até tinha relações. Até interessa, não é? E até tinha relações com a Goldman Sachs, e se calhar em alguns momentos que havia ter uma posição mais firme em defesa das pessoas, dos europeus, e não teve. Põe-se a jeito agora, não é? Ele agora põe-se a jeito. Eu acho isto um bocadinho já na linha, eventualmente, embora
embora legalmente pudesse ter feito isso, da Maria Luísa Albuquerque, quando foi para a questão da empresa de créditos do Banif. Quer dizer, eu acho que os políticos têm que ter um bocadinho mais de cuidado para credibilizar o sistema europeu, do ponto de vista de uma política europeia que é realmente isenta. Porque senão é que não vamos lá. Porque senão nós não vamos lá. E depois verificamos que, reparem na contradição, e só para concluir, reparem na contradição do que isto existe. Nós temos agora a União Europeia que é aplicar sanções a Portugal, porque supostamente Portugal não cumpriu com os objetivos, não é? Que a União Europeia quis e obrigou Portugal a cumprir quando foi do último resgate económico e do financiamento que teve. Mas, no entanto, o líder da União Europeia nestes últimos anos vai para o grupo económico que mais lucra com a crise. E ninguém sabe quanto é que ele vai ganhar, que é uma coisa que levanta ainda maior suspeição, não é? Exatamente, quer dizer, o cidadão normal, mas afinal bem hoje. O Correio da Manhã falou em 5 milhões de euros por ano. Eu não sei. Mas o Liberação, por exemplo, diz que a gravidade da questão é precisamente não saber qual a remuneração. Mas eu dou os parabéns ao Francisco Hollande, ao François Hollande, melhor dito, ao Hollande da França, porque acho que a posição dele, a dizer que é inaceitável, teve firme ali, disse que realmente para um político isso não pode acontecer, e nós já tivemos até na própria França o Sarkozy que andava com determinados interesses e depois perdeu as eleições. E eu acho que aqui em Portugal e na União Europeia também tem que haver coragem política, e as pessoas que votam têm que votar essencialmente não nos partidos políticos, mas cada vez mais credibilizar os políticos. E credibilizar os políticos é também os eleitores serem exigentes ao votar e optem por votar em quem é realmente sério, responsável, quem tem um projeto para a sua comunidade, para a sua sociedade, e não porventura em alguns que se servem dos partidos. Isso é fundamental, Paulo Sérgio. Muito obrigado, Márcio. Bom fim de semana. Márcio Correia, no Factos e Opinião. Bom fim de semana também para si. Factos e Opinião. Amadeu Albergaria e Márcio Correia comentam a atualidade da semana. Factos e Opinião. Às sextas, das 19 às 20, com reposição ao domingo, depois das 13, em 104.7 FM.